Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer agora mais uma informação relevante de um vídeo importantíssimo. E esse vídeo é muito curioso, porque eu vou revelar aqui casos que aconteceram dentro da justiça que segurados não esperavam. Por exemplo, o segurado que estava pleiteando dentro do INSS o auxílio-doença, o benefício de incapacidade temporária. Não conseguiu de maneira alguma, teve dificuldades, foi negado todos os seus direitos. Bom, qual foi o resultado? Esse segurado recorreu à justiça. Chegando na justiça, ele entregou toda a papelada, abriu, levou toda a documentação, foi feita a ação, foi comunicado o juiz, ele passou pela perícia judicial e nessa perícia judicial, através da avaliação da documentação, olha como a gente sempre fala que é importante levar toda a documentação e a documentação estar sempre atualizada. Esse perito judicial era, no mínimo, um especialista no problema desse segurado, fazendo ali uma perícia, examinando, vendo os documentos, né, fazendo uma análise desses documentos, ele chegou a uma conclusão muito interessante e encaminhou para o juiz. E o juiz acatou essa decisão. Quando nós falamos que a documentação é uma das dicas mais importantes que nós damos aqui no canal, muitos segurados aí, muita gente pode não levar a sério, pode achar até que é repetitivo, mas não é, pessoal. Uma grande parcela de indeferimentos, principalmente no INSS, é por falta de documento, ou então documentos que não têm condições de serem apresentados, porque pode ter sido molhados, rasurados, ou mesmo você dobra um documento, né? Às vezes a gente dobra um papel, um documento, põe no bolso. O que acontece? A gente faz a dobradura exatamente em cima de um número, de algo importantíssimo. E aí não dá mais para ler no documento, né? Fica inelegível aquele documento. E ele é anulado. E esses peritos, qualquer coisinha, eles negam o benefício. Então, essa dica de documentação é muito importante, e principalmente com relação à decisão desse juiz, que vai deixar vocês aí espantados. E pode acontecer com você, é um caso que pode acontecer com qualquer um. Por isso é sempre importante você acompanhar o vídeo até o final. Você que está chegando aqui a primeira vez, aproveitar todos os nossos conteúdos já postados aqui no canal. Através dos títulos, você vai identificar qual é o problema que você está passando dentro do INSS. E nós vamos revelar para você os melhores caminhos, as melhores dicas. Gostar do nosso trabalho, sempre dê um likezinho. Você, além de incentivar, você diz para o YouTube que esse canal e que essas informações são importantes, e isso vai ser espalhado para muita gente que, como você também, está precisando dessa informação. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não é bom para mim, é bom para você, que todas as vezes que eu colocar um conteúdo aqui, pode ser aquele conteúdo que você está precisando para solucionar o seu problema que anda te tirando o sono, que anda deixando você com dor de cabeça, perdendo tempo, dias, meses, semanas dentro do INSS. Olha como é importante. Então vamos lá, pessoal. A justiça, ela mudou, tá? No caso, o pedido desse segurado na ação para outro benefício, depois da perícia judicial, como nós falamos. Importância da documentação. Quando chegou o laudo do perito na mão do juiz, que foi feita a avaliação, e o juiz olhou esse laudo, o que estava acontecendo? Era um pedido no processo de auxílio-doença. Mas o perito, ele constatou que aquela lesão que aquele segurado tinha, ela era permanente e deixava incapacitado para suas atividades ou para qualquer outra. Foi mudado o processo para a aposentadoria por invalidez. Olha só, existem casos que o juiz pode, ao mesmo tempo também, ignorar a posição do perito, tá? O juiz não é obrigado, o juiz ele tem o poder sobre o processo, né? O que o perito judicial coloca no laudo é mais um adicional para ajudar o juiz a buscar na lei e ver as condições e quais são os direitos dessa pessoa que está movendo a ação. Mas o juiz ele pode ignorar, ele próprio, o juiz, numa entrevista, olhar para o segurado e notar que aquela deficiência dele é permanente. E o próprio juiz pode tomar essa decisão. Mas ficou mais fácil nesse caso com o laudo do perito. Olha aí, então o que aconteceu? Aquele segurado que achava que tinha uma lesão temporária, ela foi constatada uma lesão permanente, incapacitante, que aposentou esse segurado. Isso pode acontecer com você. Bom, e falando sobre isso, quanto tempo, vamos lá, aconteceu isso, aí quanto tempo demorou para o INSS ser comunicado dessa decisão? Bom, o juiz, depois que ele dá a sentença, que ele profere a sentença, o INSS tem 30 dias para implantar
o benefício, tá? Mais uns 15 dias para fazer o primeiro pagamento. Pode ser prorrogado no caso que haja uma justificativa plausível do INSS para não fazer essa implantação. Mas caso não tenha justificativo, o INSS pode ser condenado a pagar multas diárias para o segurado receber. Então, é 30 dias o tempo. Para você transformar, por exemplo, um pedido seu, não um pedido, por exemplo, um laudo de um perito judicial, para converter o benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, essa conversão ela vai ter que ser muito bem analisada. É diferente do caso do segurado que nós falamos que pediu o auxílio-doença. Aqui não. Aqui você já entrou com a ação pedindo essa conversão. Exige mais ainda dados que comprovem essa lesão que você tem, que ela é permanente. Porque se você recorreu à justiça, é porque o INSS ele não avaliou, ele não viu essa incapacidade permanente. Então, você vai ter que comprovar. Isso depende muito do especialista na hora da perícia judicial, tá? De repente, nós já falamos, o que difere um perito judicial de um perito do INSS? Os peritos do INSS todos são médicos, mas são clínicos gerais. Quer dizer, eles vão até certo ponto, eles têm conhecimento de doenças, eles têm conhecimento de tudo, mas eles chegam até um ponto. Dali para frente, especialistas que vão cuidar do caso, que estudaram a fundo, que têm consciência mais profunda sobre aquele caso, o que acontece, aonde pode chegar, é essa a diferença. A justiça também está tendo dificuldades. Eu já cansei de ouvir relatos aqui de segurados que tiveram dificuldade, por exemplo, e passaram numa perícia judicial e era um problema ortopédico e o perito era de uma outra especialidade. Está acontecendo por quê? Porque é muito pedido de benefício, pessoal. A justiça também está entupida, falando português, claro, de pedidos de benefício que são negados. Porque quanto mais indeferimentos acontecem no INSS, mais recursos judiciais são abertos, as pessoas recorrem à justiça. Antigamente não se tinha essa informação como é hoje aberta, né? Que caso o INSS não reconheça seus direitos, você pode conseguir esses direitos na Justiça Federal. Então, o que acontece? Qualquer negativa no INSS, todo mundo corre lá na Justiça para pedir o benefício. Agora, por exemplo, para pedir a aposentadoria por invalidez, você tem que preencher alguns requisitos. Por exemplo, a carência de 12 meses, que é 12 meses pagos de contribuição, tá? Está no período de graça, que é aquele período que você, por exemplo, foi demitido da empresa, e você ainda continua com o seguro, com a qualidade de segurado, ainda por 12 meses. Tá? Mesmo se você não arrumar nenhum trabalho ou não fizer uma contribuição. Tá? Você está recebendo, por exemplo, um auxílio, você já não consegue receber a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque já foi reconhecido que essa sua lesão ela é permanente, mas ela não é incapacitante totalmente. Então, você que recebe auxílio acidente, você não teria direito nesse caso, tá? E o auxílio acidente é aquele benefício, como eu falei, que ele não incapacita a pessoa nem de exercer a sua própria função. Lhe tirou algumas habilidades, lhe deixou com algumas restrições, mas ela pode continuar trabalhando normalmente, recebendo o seu salário e recebendo o auxílio acidente juntamente com o salário. Esse benefício ele vai até a aposentadoria ou até o falecimento desse segurado, tá? E você tem que comprovar que você está incapacitado totalmente através da documentação, que você não tem mais condições de exercer nenhum tipo de atividade. É assim que você vai conseguir, no caso, a sua aposentadoria por invalidez ou a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Qual é mais vantajoso no caso, né? Bom, a desvantagem do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez é que ele é concedido em períodos mais curtos. Ele é chamado muito mais vezes para o INSS. E os riscos, por exemplo, de indeferimento, de não ter os seus direitos reconhecidos, é muito grande, porque você comparece muito mais no INSS. E as lesões, elas são temporárias. Então, para o perito ali, para ele é muito mais fácil ele avaliar ali que um segurado de auxílio-doença está recuperado do que uma pessoa que tem uma sequela grave, permanente, que a impossibilite para a sua atividade ou para qualquer outra, fica um pouco mais complicado para o perito. Então, esses períodos mais curtos fazem com que o segurado que recebe o auxílio-doença, ele seja, muitas vezes, injustiçado, tá? E ter que recorrer, e dentro do próprio INSS, para a justiça.
A aposentadoria por invalidez é por períodos mais longos, apesar que não anda resolvendo muito, né? Está sendo chamado, existem exceções para ser chamado no caso de pente fino e revisões. Para aposentados por invalidez, aqueles que já têm mais de 60 anos não podem ser chamados, os que têm 55 anos recebem o benefício a mais de 15 e os portadores do HIV. Esses estão fora de qualquer pente fino ou de qualquer revisão. Tirando isso, os outros podem ser chamados. E lembrando, o aposentado por invalidez, a partir do momento que houve essa conversão, e esse segurado, ele mora sozinho, ele não tem condições, por exemplo, de suprir os seus afazeres domésticos, não consegue tomar um banho, fazer uma refeição, uma higiene pessoal, ele recebe 25% em cima do valor dessa aposentadoria por invalidez, exatamente para ele poder contratar um cuidador. Mesmo se ela tenha sido convertida de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, ele também consegue esses 25%. É claro que tudo isso vai depender de uma perícia para mostrar que realmente ele não tem condições de cozinhar, de tomar banho, de utilizar, fazer uma higiene pessoal, tá? Bom, e outra coisa que deixa muito preocupado quem está se aposentando por invalidez, a renda mensal inicial vai ser de 60% do salário. Olha que coisa. Por quê? Porque depois da reforma da Previdência, modificou antes da reforma, a pessoa continuava recebendo praticamente aquilo que ela recebia no mercado de trabalho quando estava em atividade. Depois da reforma da Previdência, houve mudanças em aposentadorias e uma delas na aposentadoria por invalidez foi essa forma de cálculo que cai para 60% do salário que esse segurado recebia enquanto estava ativo. Enquanto a aposentadoria, o auxílio-doença, ele continua uma média de 90% a 91%. Tá? Existe um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição, no caso que exceder 15 anos. Tá? Então, você que se aposentou por invalidez, você vai receber 60% do salário. Só que vamos lá, você tem 20 anos de contribuição, você vai receber mais 2% por cada ano que exceder esses 15 anos, tá? Nesse caso, para as mulheres, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Que fique bem claro isso. Então, quem tem 30 anos e se aposentou por invalidez, o homem, ele vai ter 10 anos, vai ter 2% cada ano, mais 20%. A mulher, que por exemplo, para se aposentar, ela precisa ter 15 anos de contribuição, mas ela pagou 30 e se aposentou por invalidez, ela também vai ter 2% para cada ano. Quer dizer, ela já vai ter aí mais 30% em cima. É 15 anos para homem e 20 anos para homem e 15 anos para mulher. O que exceder isso é 2% a cada ano. Tá bom, pessoal? Eu espero que essa informação tenha sido importante. É algo importante para você que deseja aí, por exemplo, estar de auxílio-doença e sabe que tem uma lesão permanente, que precisa se aposentar por invalidez. Tem que levar tudo isso em consideração. Para você que não sabia, essa é mais uma informação, mais um conhecimento que nós estamos trazendo aqui de INSS, porque amanhã ou depois pode ser que aconteça algo com você e você necessite de uma informação como essa para seguir um caminho. Então está aí a importância. Como eu falei, gostou do vídeo? Dá um likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Você vai ser beneficiado sempre com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Um resto de semana de paz, de amor, que Deus nos abençoe. Dê força, coragem para superar todos os nossos obstáculos. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.